Sua casa não fica bagunçada de uma vez. Acontece em momentos, uma jaqueta colocada na cadeira em vez do cabide, uma xícara deixada na bancada em vez de lavada, um livro deixado na mesa em vez de devolvido à estante. Multiplique esses momentos por 100 dias e você tem a casa que te esgota toda vez que entra nela. Sei disso precisamente porque vivi assim por quase 4 décadas. Cresci em Osaka, numa casa que nunca era dramaticamente limpa, porque nunca era dramaticamente sujada. Minha mãe e avó mantinham ordem através de ações pequenas, constantes, quase invisíveis, que eram simplesmente parte de como se moviam pelo dia. Nada especial, sem esforço, apenas hábitos tão enraizados que tinham se tornado reflexos. Depois me mudei para o exterior, construí uma vida, fiquei ocupada e silenciosamente abandonei cada um daqueles hábitos sem notar. No final dos meus 50 anos, minha casa era um lugar que eu gerenciava em vez de desfrutar. Eu limpava em sessões exaustivas que produziam resultados durando menos de uma semana. A desordem sempre voltava porque os hábitos que previnem desordem nunca tinham sido substituídos por nada. Sou Keiko Nakamura. Tenho 72 anos e o que vou te dar são 15 hábitos pequenos, diários, requerendo quase nenhum tempo individualmente, que reconstruí nos meus 60 anos e que mudaram minha casa permanentemente. Não os produtos que usei, não as soluções de armazenamento que comprei. Os hábitos, Erfurkenuri and Freezer. A indústria de limpeza lucra com sua crença de que ordem requer esforço, produtos e intervenção heróica periódica. Não requer. Requer estas 15 coisas repetidas até se tornarem automáticas. E nenhuma delas te custa nada. Hábito 1. A regra dos 2 minutos. Se algo leva menos de 2 minutos, faça agora, não depois. Agora. Esta única regra, aplicada consistentemente, previne a maioria da desordem doméstica. Uma jaqueta leva 30 segundos para pendurar. Uma xícara leva 45 segundos para enxaguar. Uma superfície leva 60 segundos para limpar. Estas não são tarefas de limpeza. São microações que, quando adiadas, se acumulam na pilha que você enfrenta no sábado à tarde. A mudança mental que isso requer é pequena, mas significativa. Pare de perguntar, posso fazer isso depois? E comece a perguntar. Isso leva menos de 2 minutos? Se sim, acontece imediatamente. O depois nunca se acumula. A desordem nunca se constrói. Hábito 2. Arrume a cama no momento em que sai dela. Isso leva 90 segundos. O efeito dura o dia todo. Uma cama arrumada ancora o quarto inteiro. Mesmo que nada mais esteja perfeitamente em ordem, uma cama arrumada comunica que o quarto é cuidado. Inversamente, uma cama desarrumada distribui um senso de baixo nível de incompletude por todo o espaço. Ipiake paicho, aketias dand. Taras inchu frei, wada freisho, anenshakti prupili, enovarkidwei, anenshomesha freisho. Minha mãe arrumava a cama antes de sair do quarto. Não porque tinha sido mandada, porque era simplesmente a conclusão natural de dormir, do jeito que fechar um livro é a conclusão natural de ler. Parei de fazer isso em algum lugar nos meus 30 anos e não recomecei até os 63. A primeira semana que fiz consistentemente, minhas manhãs genuinamente mudaram. Hábito 3. Deixe a cozinha limpa antes de dormir. O estado da cozinha, para o qual você acorda, estabelece o tom emocional da manhã mais do que quase qualquer outra coisa. Uma cozinha limpa às 7 da manhã é um convite. Uma pia com louça da noite passada é uma acusação.
Você ainda não fez nada errado, não tomou uma única decisão e já está atrasada. A limpeza da cozinha noturna leva 5 a 10 minutos. Feita cansada, parece um esforço, mas é um ato de generosidade para com seu eu da manhã, um dos mais eficazes disponíveis. Minha avó nunca foi dormir com louça na pia, nem uma vez em 60 anos cuidando da casa. A cozinha dela estava sempre pronta para amanhã antes de dormir. Hábito 4. Entra um, sai um. Todo objeto que entra na sua casa desloca algo. A questão é se você escolhe o que é deslocado ou se simplesmente se acumula por padrão. A regra entra um, sai um é simples. Quando algo novo chega, tricloc, canara jerchaik, endoris, engine, desat, enderken, uma compra, um presente, qualquer coisa, alcaikaik. Fakekers paichen, denderkes kaite tricais, se de algo existente, sai. Não eventualmente, naquela semana. Isso previne o acúmulo lento e invisível que transforma casas gerenciáveis em esmagadoras ao longo dos anos. Isso não é minimalismo, é equilíbrio. Uma casa em equilíbrio em vez de uma perpetuamente enchendo. Hábito 5. Dobre roupas imediatamente. Roupas deixadas sem dobrar migram. Uma camisa na cadeira se torna 2 camisas. 2 se tornam uma pilha. A pilha se torna a função permanente da cadeira. Dobrar imediatamente. Quando a roupa sai da máquina, quando roupas saem no final do dia, leva quase nenhum tempo e previne a desordem têxtil que responde por uma proporção significativa do caos da maioria dos quartos. Há também algo que minha avó entendia sobre isso, que só entendi depois. Dobrar roupas cuidadosamente é uma forma de respeito por elas. Estende a vida delas, mantém-nas funcionais, torna o guarda-roupa navegável. Quando cada item numa gaveta está dobrado e visível, a gaveta te serve em vez de te conter. Quero fazer uma pausa aqui e te contar sobre algo. Quando voltei ao Japão no início dos meus 60 anos e comecei a reconstruir esses hábitos, genuinamente testando-os na minha própria casa, após décadas de tê-los abandonado, mantive notas detalhadas. Como cada hábito parecia ao aplicar. Que resistência encontrei? O que mudou e em que ordem e por quê? A diferença entre a casa em que tinha estado vivendo e a casa que estava gradualmente emergindo. Essas notas se tornaram um livro. Chamei de Mãos Pequenas, Casa Limpa, porque é assim que esses hábitos parecem quando estão funcionando. Mãos pequenas, fazendo coisas pequenas, constantemente, tornando tudo mais fácil, sem nenhum momento único de grande esforço. Vários dos hábitos neste vídeo têm seus próprios capítulos no livro, particularmente os que lidam com o lado emocional, de manter ordem, que acho ser a parte que ninguém fala honestamente o suficiente. Por que adiamos? Por que acumulamos? O que estamos realmente fazendo quando colocamos coisas temporariamente e nunca as devolvemos? Está no comentário fixado abaixo deste vídeo. Ouço de leitores. Ana, do Rio de Janeiro, escreveu para dizer que tinha tentado hábito após hábito de várias fontes, sem nada fixar, e ler o livro foi a primeira vez que entendeu por que os hábitos não estavam fixando. E esse entendimento mudou tudo. Roberto de São Paulo disse que deu para a mãe, que tem 74 anos, e ela ligou na semana seguinte para dizer que o capítulo da cozinha tinha mudado as manhãs dela completamente. Yuki de Perth, ela cresceu em Kyoto e se mudou para o exterior como eu, disse que ler foi como ser compreendida de uma forma que não esperava de um livro sobre cuidados domésticos. Está lá se você quiser. Agora, de volta aos hábitos, porque estamos apenas na metade. Hábito 6. Arrume conforme se move. Toda vez que você se move de um cômodo para outro, carregue algo que pertence na direção em que está indo. Indo para a cozinha, traga a xícara da mesa de centro. Indo para cima, traga o livro que derivou do quarto.
Indo para o corredor, devolva a coisa que está sentada no fundo da escada há 3 dias. Isso não custa tempo adicional. Você está se movendo de qualquer forma. O objeto vem com você. Ao longo de um dia, dezenas de pequenos deslocamentos são corrigidos sem uma única sessão dedicada de arrumação. A casa se mantém dentro dos seus movimentos regulares. Isso é Kaizen aplicado aos cuidados domésticos. Pequena melhoria contínua embutida no que você já está fazendo. Minha mãe se movia pela casa dela, assim sem pensar nisso. Objetos não ficavam fora do lugar por muito tempo, porque cada movimento era uma oportunidade de devolver algo. Hábito 7. Proteja suas superfícies. Superfícies são onde a desordem se acumula mais visivelmente e mais rapidamente. Uma superfície limpa pode ficar suja em minutos. Um item colocado descuidadamente, depois outro, até que a superfície não é mais uma superfície, mas uma área de armazenamento. O hábito não é limpar superfícies, é Peter Echorchi, Mare, Kaditei Enai Antak Anchechi. Antwort é protegê-las. No momento em que algo é colocado numa superfície que não pertence lá, volta, não depois. Antes de você sair do cômodo. Superfícies limpas também transformam um espaço visual e psicologicamente. O conceito japonês de ma, achisakachichi, astrakanzar kaicharetz, ideant ach, astrensachich, espaço vazio significativo. Atechifa, enteit achat, akechetiakia. Akentiafat aplica-se diretamente aqui. Uma superfície sem nada desnecessário nela comunica calma. Dá ao olho um lugar para descansar. Faz um cômodo parecer maior e mais ordenado do que é. Isso é grátis. Nenhum produto consegue isso. Hábito 8. A regra noturna das 3 coisas. Antes de dormir, devolva 3 coisas aos seus lugares. Apenas 3. Em noites quando você está cansada e a última coisa que quer é lidar com a casa, 3 coisas é alcançável. Sempre. E 3 coisas por noite são mais de 1000 objetos devolvidos aos seus lugares corretos num ano. O efeito cumulativo de 1000 pequenos atos de ordem é significativo. Este hábito também serve uma função mais profunda. Fecha o dia com intenção. A casa é deixada em estado levemente melhor do que você a encontrou quando acordou. Isso importa. Diz a você e à casa que hoje terminou em cuidado em vez de em colapso. Hábito 9. Guarde verticalmente. Empilhar cria desordem. Armazenamento vertical cria visibilidade. Quando roupas são dobradas e guardadas verticalmente numa gaveta, para que cada item seja visível quando você abre em vez de enterrado sob o de cima, você pode encontrar tudo imediatamente. Nada é remexido e acúmulo se torna óbvio. Coisas que você não usa se destacam porque você as vê toda vez que abre a gaveta. O mesmo princípio aplica-se a livros, documentos, recipientes na cozinha. Quando itens são empilhados, os itens de baixo se tornam invisíveis e efetivamente perdidos. Quando itens ficam verticalmente, tudo está acessível e responsável. Minha avó guardava verticalmente, não porque tinha lido sobre isso em algum lugar, mas porque era a abordagem lógica para uma casa pequena. Visibilidade permite uso. Empilhar permite esquecer. Hábito 10. Escolha o que você exibe, depois defenda. Superfícies devem ser curadas, não acumuladas. O que é visível na sua casa é visível constantemente. Toda vez que você passa por ele, toda vez que se senta no cômodo. Objetos colocados sem intenção criam ruído visual que se acumula num estresse de fundo que a maioria das pessoas parou de notar conscientemente, mas nunca para de sentir. O hábito: decida o que pertence em cada superfície visível. Coloque apenas isso lá. Quando algo aparece que não foi escolhido, correspondência, um objeto deixado temporariamente, algo que derivou, sai imediatamente.
Menos objetos exibidos significa limpeza mais rápida das superfícies em que sentam. Também significa que as coisas que você exibe realmente registram, têm espaço ao redor, presença, significado. Minha avó tinha uma planta, uma fotografia e uma peça de cerâmica na sala de estar. Ainda posso descrever todas as três perfeitamente. Não consigo descrever um único objeto da minha própria sala nos anos quando estava lotada. Hábito 11. Um lugar para objetos diários. Chaves, celular, óculos, carteira, medicação. Em que weng and kit and creature and catcher. O que você usa e precisa todo dia. Estes precisam de um lugar designado e retornam lá toda vez. O número de minutos perdidos semanalmente procurando objetos diários é mensurável. Mais do que isso, o atrito de não saber onde algo está cria uma ansiedade de baixo nível que irradia para todo o começo ou fim de um dia. Um local designado elimina isso inteiramente. O objeto está sempre lá. A busca nunca acontece. Isso requer uma decisão feita uma vez, seguida por um hábito mantido consistentemente. A decisão leva 30 segundos. O hábito se torna automático em 2 semanas. Hábito 12. Um reset noturno de 5 minutos. Diferente da regra das 3 coisas, mais completo, usado em noites, quando você tem um pouco mais de capacidade. 5 minutos antes de dormir. Mova-se pelos espaços principais da sua casa e os devolva ao estado neutro. Não limpo, neutro. O estado em que estariam se ninguém tivesse estado neles hoje. Objetos devolvidos, superfícies limpas, almofadas endireitadas, nada deixado sentado em algum lugar que não pertence. Este é o hábito que muda manhãs, consistentemente, sem exceção. Entrar numa casa que foi resetada na noite anterior parece diferente de entrar numa que não foi. O dia começa de um lugar melhor. Você não deu a si mesma a desordem de ontem como a primeira coisa para lidar. Hábito 13. Um espaço pequeno, uma vez por semana. Toda semana, gaste alguns minutos com uma área pequena. Uma gaveta, uma prateleira, um armário, uma cesta. Não o cômodo inteiro. Um espaço pequeno. Olhe o que está nele. Tudo lá ainda ganha seu lugar. Há algo que derivou para dentro que não pertence? Algo que está quebrado, não usado, vencido ou simplesmente ocupando espaço que poderia dar a outra coisa? Esta prática semanal previne o acúmulo gradual, que transforma espaços gerenciáveis em esmagadores ao longo de meses e anos. Pega a desordem cedo antes que requeira uma intervenção maior. Pequeno e consistente em vez de grande e ocasional, este é o princípio por trás de cada hábito nesta lista. Hábito 14. Dê a tudo um endereço fixo. Não uma área geral, um lugar específico. A tesoura vai na gaveta esquerda da cozinha, segunda seção do fundo. As pilhas sobressalentes vão na caixa, na segunda prateleira do armário de utilidades. A fita adesiva vai com a tesoura. Isso parece pedante. Elimina a busca inteiramente. Quando tudo tem um endereço fixo e retorna lá após uso, a pergunta onde está para de ser feita. A resposta é sempre a mesma. O objeto está sempre lá. Minha mãe sabia onde tudo na casa dela estava, porque tudo tinha um lugar específico e consistente. Ela não era organizada por personalidade. Era andada que sei, anafingekricas by anachechech, alechechur, organizada por sistema. Um sistema tão simples e tão praticado que tinha se tornado inteiramente invisível. Isso é o que a indústria de produtos organizadores não quer que você entenda. Você não precisa dos produtos deles. Você precisa de endereços. Hábito 15. Complete toda atividade.
Toda atividade tem um ponto de término natural, que inclui devolver o que foi usado para onde pertence. Cozinhar termina quando a cozinha está limpa e ferramentas estão devolvidas, não quando a comida é comida. Ler termina quando o livro é devolvido à estante, não quando você o coloca. Trabalhar termina quando a mesa está limpa e materiais estão guardados, não quando você fecha o laptop. Este hábito muda a relação inteira entre atividades e a desordem que criam. Quando cada atividade é completada desta forma, nada se acumula. Cada coisa que você faz fecha completamente atrás de você. A casa, no final do dia, parece a casa no começo, porque cada atividade foi completada em vez de meramente pausada. Requer uma breve mudança de mentalidade, estendendo sua definição de pronto por 2 minutos. O resultado é uma casa que não constrói desordem, porque desordem nunca é permitida se estabelecer entre atividades. Estes 15 hábitos compartilham uma característica: nenhum deles é limpeza, são prevenção de desordem. A diferença é significativa e é precisamente o que a indústria de produtos de limpeza preferiria que você não examinasse com muito cuidado. Se desordem é prevenida, limpeza se torna mínima. Uma limpada aqui, uma varridinha rápida ali. As sessões profundas, os sábados gastos exausta, os produtos comprados para lidar com acúmulo se tornam amplamente desnecessários. Isso é uma quantidade enorme de tempo, energia e dinheiro devolvidos a você. Minha avó nunca comprou um produto de limpeza especializado na vida. A casa dela era mais limpa do que qualquer casa que gerenciei com um armário cheio deles. Comece com um hábito. A regra dos 2 minutos, ou a cama arrumada, ou o reset noturno. Koei Kilms and Kritrikaetzek em Jiaochai. Gastenjay, Enjalkiskirch, Endraichei, Krejei, Quadalcre, Andanakem que ressoe mais. Aplique por 2 semanas até ser automático. Depois adicione outro. Você não está tentando limpar melhor. Está tentando construir os hábitos que tornam limpeza séria desnecessária. Mãos Pequenas, Casa Limpa, o relato completo de como reconstruir cada um destes e o que mudou está no comentário fixado. E te vejo no próximo vídeo.